mutantes de nível ômega, clones e até mesmo médicos geniais. Pode não parecer, mas tudo isso está interligado com o poder do magnetismo, seja por poderes próprios, equipamentos ou manipulação genética, ou até mesmo, cara, como o poder secundário. E é certo que todos eles aqui nesse vídeo de hoje, cara, quando se trata de manipular o metal, são os melhores nessa área. Então vamos começar o vídeo, cara. Eu sei que é até clichê a gente começar com ele, mas não tem como. Simplesmente a gente não pode iniciar uma lista falando de usuários de magnetismo e não colocar aqui o Magneto, já que ele é meio que o pai desse poder. O personagem é um dos mais antigos nos quadrinhos e ficou popularizado de fato pelo seu controle sobre o metal. O Magneto surgiu por volta da década de 60 nos quadrinhos dos X-Men e até hoje é um personagem que não é só muito presente, como também muito relevante, recebendo constantemente aumentos de poder, né, e mais atualizações na sua história. A partir da Era de Krakoa, ele recebeu o posto de mutante nível ômega, graças ao seu controle sobre o metal, e isso faz então o maior usuário desse poder em todo o mundo da Marvel. O seu controle do magnetismo é tão alto que ele consegue explorar diversos poderes que nem parecem fazer parte do simples controle do metal. O cara é realmente um mestre do magnetismo. O personagem consegue criar campos de força poderosos o suficiente para resistir a ataques do Mjolnir e também a rajadas de energia do Ciclope. O Magneto pode facilmente manipular o Adamantium, cara, como foi visto quando ele retirou todo o Adamantium do corpo do Wolverine, quase matando o Carcaju, né? Ele pode também mexer nos polos magnéticos da Terra, como também usar o eletromagnetismo para criar rajadas de eletricidade tão poderosa quanto as da tempestade, cara. Ele também já levantou montanhas como se não fossem nada, já deu um chega pra lá em grupos inteiros de super-heróis, e ele só considera pouquíssimos personagens do nível divindade como iguais em questão de poder, como no caso do Thor, por exemplo. Por muito tempo, Magneto foi considerado o mutante mais poderoso vivo, apesar de não ter realmente esse posto. Ainda assim, ele é um mutante muito forte em questão de poder e um dos mais poderosos, mestre do magnetismo. Só que esse vídeo não é o nível de poder, cara. Se fosse o nível de poder, eu poderia incluir outros personagens. Mas para esse vídeo eu quis mais relembrar alguns desses personagens, né, e mostrar para vocês que não conhecem que, cara, sim, existem muitos personagens aí na Marvel, na DC, que dominam o controle do metal e muitos vocês não conhecem. Talvez no futuro, aí sim, eu possa fazer um vídeo mais detalhado, focado no nível de poder, quem é o mais fraco, quem que é o mais poderoso. Comenta aí embaixo que no futuro eu trago para vocês. Mas vamos continuar aqui então com o próximo personagem. Número 2, iremos ainda se manter no mundo da Marvel por enquanto. Temos Joseph. Quando se trata de mutantes, as coisas ficam muito confusas. E nesse vídeo aqui, cara, ele já começou a ficar confuso bem rápido, cara. Se liga só. Vamos falar então do clone do próprio Magneto. A história do Joseph é um pouquinho embolada, já que envolve um vilão chamado de Holocausto, envolve também um local chamado de Avalon e várias tentativas de matar o personagem Magneto, aonde nessa história toda surgiu então o clone dele. E esse clone do Magneto foi feito por um personagem chamado de Astra, criado, né, justamente para matar o Magneto. Porém os planos dele não deram muito certo e o clone acabou fugindo completamente desorientado. Ele foi encontrado por algumas crianças pequenas que pertenciam a um orfanato na Guatemala. E tanto as crianças quanto a freira que cuidava do local ajudaram ali o personagem a se recuperar da sua amnésia e também de uma febre muito forte que ele estava passando. A partir dos meses que se passaram, ele demonstrou a habilidade de manipular o metal. E a partir daí começaram a desconfiar que na verdade ele era o Magneto. Bom, eles não estavam muito errados, né? O personagem é de fato o Magneto, mas não totalmente. Até porque ele é uns 40 anos mais jovem do que o Magneto original. A freira, conhecida como Irmã Maria, indicou que ele fosse até os Estados Unidos se encontrar com os X-Men, já que eles sabiam, né, sobre esse grupo e lá eles teriam os devidos cuidados como alguém com as suas capacidades deveria ter.
na escola dos mutantes do professor Xavier. Bom, enfim, essa é a história básica do personagem de forma bem resumida e simplificada aqui pra vocês. Mas, né, por ele ser um clone do Magneto, vocês já entendem que ele tem, obviamente, os mesmos poderes do Magneto, talvez não no mesmo refinamento e no mesmo nível de poder, né, e na mesma extensão, por também ser um clone não totalmente perfeito. Tanto que ele sequer nunca foi mencionado como mutante de nível ômega, inclusive quando saiu a lista oficial ele não estava incluído nela. Então sim, o nível de poder dele é diferente do Magneto, mas as suas capacidades são as mesmas, cara, como por exemplo controlar o metal, criar campos de força, né, manipular o eletromagnetismo e por aí vai. A gente só não sabe realmente o nível disso, mas ainda assim entra pro nosso vídeo, afinal ele é o clone de um dos mestres do magnetismo aí mais poderosos de todos os tempos. Número 3. Polaris. Bom, eu sei que eu tô repetindo muito personagens da Marvel, mas eu vou parar já já, vou entrar nos da DC também, mas já que a gente falou do Magneto, do clone do Magneto, vamos falar então da filha do Magneto, né, que muitos de vocês não sabem que ele possui uma filha. Tem alguns que acham que a filha dele é só a Wanda ou o Pietro, que é o Mercúrio de adoção ali, mas não, cara. Temos a Polaris também. Lorna Dane nasceu de um caso extraconjugal, né, da sua mãe Susana com o Magneto, o que gerou um baita problema para toda essa família. O marido da Susana começou uma discussão com ela durante um voo, né, no seu avião. E a Lorna acabou ficando tão assustada com aquela situação que, por desespero, né, para fazer os seus pais pararem de brigar, ela acabou despertando os seus poderes mutantes. O problema é que, com a manifestação das suas habilidades magnéticas, ela fez com que o avião se destruísse, matando a sua mãe e o seu suposto pai ali no processo, né, no caso, seu padrasto. Bom, ela sobreviveu ao acidente e foi encontrada pelo seu verdadeiro pai, o Magneto, que acreditava que ela ainda não estava pronta para realmente usar os seus poderes. Então ele fez um dos seus aliados reescrever as memórias dela para que ela esquecesse de tudo aquilo. Então, depois que ela completou 20 anos, foi encontrada pelo Homem de Gelo para se unir aos X-Men, após o cérebro detectá-la como uma mutante muito poderosa. E bom, o resto é história. Mais tarde ela se descobriu como realmente filha do Magneto e criou um laço muito forte com a Feiticeira Escarlate, né, a sua meia-irmã, ao ponto das duas se considerarem de fato irmãs. Assim como seu pai, a mutante Polaris tem as mesmas capacidades de controle do magnetismo. Então tudo o que foi dito tanto para o Joseph quanto para o Magneto também vale para a Polaris, só que numa escala um pouquinho menor também. Constantemente a Polaris descreve os seus poderes ali como estando abaixo dos poderes do seu pai, a ponto de compará-lo a um tsunami, enquanto ela seria apenas uma onda. Mas isso não a torna menos poderosa. Inclusive, na primeira vez que os mutantes lutaram contra a ilha de Krakoa, a Lorna foi responsável por usar os seus poderes para erguer a ilha aos céus. Com um treinamento adequado e com foco, né, nos seus poderes, ela conseguiria sim empatar com o poder ali no nível do Magneto, ou talvez chegar bem perto disso. É que o Magneto que tem o maior destaque, né? Ele é o mestre do magnetismo, né? Então a Marvel adora trazer novas histórias para ele e evoluir os poderes do personagem. Por isso então a Polaris acaba ficando de escanteio, mas ainda assim ela é muito poderosa. Número 4, temos agora o Xorn. Bom, lembra que eu falei que a história dos mutantes é extremamente confusa? E bom, o Xorn é meio que a personificação de tudo isso, cara. Kwon-In Xorn é um mutante que tem os seus poderes manifestados na forma de uma estrela na sua cabeça, ficando isolado boa parte da sua vida por ser muito perigoso para outras pessoas. Ele então passou a usar uma máscara de ferro e eventualmente passou a fazer parte também dos X-Men, com ali o Ciclope, né, o recrutando. Usando seus poderes, ele conseguia curar ferimentos graves e se tornou professor também no Instituto Xavier, ajudando os alunos ali a tratarem os seus traumas. O problema é que ele foi influenciado por uma droga que aumentava os poderes mutantes e se voltou contra os X-Men enquanto ele fingia ser o Magneto. Os seus poderes, né, colaboravam bastante para isso, já que ele tem a mesma capacidade: controlar os campos magnéticos, fazendo muito do que o Magneto é capaz também de fazer, além de controlar também a gravidade, o que permite ele levantar os objetos da mesma forma que o Magneto faz, cara. E por aí vai, né? Eu tenho certeza que deu pra entender que ele, né,
consegue emular, digamos assim, o Magneto. O problema é que ele morre no final da história e a Marvel inventou todo um retcon, um reboot ali para explicar que não era o Magneto, porque inicialmente, né, não eram dois personagens separados, mas sim apenas um. É uma confusão, cara, mas a Marvel usou isso de desculpa depois. Aí surgiu toda essa história de que na verdade o Shorn é um personagem diferente, que na verdade era um impostor e fingiu ser o Magneto por todo esse tempo e por aí vai. Mas foi basicamente a Marvel voltando atrás numa decisão de ter matado o Magneto e ter se arrependido muito. Como é que tu vai matar um dos seus maiores personagens, vilões de todos os tempos, né? E isso vira e mexe tem nos quadrinhos, cara. Marvel matando um personagem e tendo que arrumar uma desculpa esfarrapada pra trazer aquele personagem de volta à vida. E ainda continuando na Marvel, temos Victor Mancha. Victor Mancha é um adolescente criado pelo vilão Ultron como parte de um plano super secreto para se infiltrar e destruir os Vingadores. E sinceramente, falando isso em voz alta, até que um pouco ridículo, né? Um vilão megalomaníaco, né? Que desenhou um herói adolescente para destruir os seus inimigos de dentro pra fora. Bom, beleza. O Victor Mancha até que legal, eu gosto dele. Ele foi criado com tecnologia avançada contendo partes humanas e robóticas, também sendo programado para se tornar um vilão lá no futuro. Ele foi adotado pelos Fugitivos, Runaways, que é um grupo de super-heróis mais jovens, meio adolescentes, e acabou resistindo ao destino que o Ultron tinha traçado para ele. Então, da mesma forma que aconteceu com o Visão, que foi criado para ser um vilão e depois se transformou em um dos grandes aliados dos Vingadores, foi exatamente assim com o Victor Mancha. Os dois inclusive se consideram irmãos pelas suas criações parecidas, o Visão e o Victor. Mas é claro que se ele está aqui na lista, é porque ele tem poderes relacionados ao magnetismo. E sim, cara, ele tem controle sobre eletricidade também, super força, uma inteligência absurdamente alta e também o magnetismo. Muitas vezes o seu poder de controlar o metal é proveniente do seu poder de eletricidade, utilizando assim o eletromagnetismo para dobrar o metal à sua maneira, o que não deixa de ser um poder relacionado ao magnetismo, né? É o controle do metal ali, que é o foco desse vídeo, então entra nesse vídeo também. Indo um pouquinho pro universo da DC, mais um personagem que pode manipular os metais graças à eletricidade, temos Virgil Hawkins, o Super Choque, que era um adolescente comum que se mudou para Dakota com a sua família e acabou se envolvendo ali em uma confusão, né, com umas gangues ali na parte mais perigosa da cidade. Então ele acabou se envolvendo, né, com esse grupo de criminosos e até mesmo recebeu uma arma, com o objetivo que ele usasse em um garoto que fazia bullying com o personagem, Martin Scapone. Obviamente, o Virgil Hawkins, o Super Choque, nunca faria isso e jogou a arma na água, mas ele acabou estando presente no evento que ficou conhecido como Big Bang. Foi uma grande briga entre as gangues rivais ali, ao mesmo tempo também a polícia chegou e lançou um gás lacrimogêneo ali, e esse gás tinha sido modificado também ali com alguns produtos químicos para rastrear qualquer membro da gangue que tentasse escapar. Porém, esse gás experimental acabou matando 90% das pessoas no local e o restante acabou ganhando superpoderes e se dividindo assim entre heróis e vilões. E o Super Choque, né, recebeu o poder de gerar e manipular eletricidade, energia, se transformando assim no próprio Super Choque. Da mesma forma que o Victor Mancha, ele pode manipular os campos magnéticos e levantar, né, magneticamente ali objetos de metal, às vezes pesando muitas toneladas, tipo um caminhão ou um helicóptero. Ele também pode amontoar diversos pedaços de metal para formar ali objetos e utiliza o seu eletromagnetismo também para levitar ali na sua prancha de metal e voar pela cidade, que no início era uma tampa de bueiro. A gente vira e mexe vê ele arremessando carros, né, tirando canos, né, tubulações de cano ali debaixo da terra para usar nos seus inimigos, ou deixando seus inimigos também com uma descarga elétrica e fazendo eles se grudarem em metais. Seguindo agora, número 7, temos Cosmic Boy, do universo da DC. Rock Crane nasceu na Terra, mas cresceu em um planeta chamado de Braal, um planeta consideravelmente muito pobre, cara. Tanto que aos 15 anos ele foi para a Terra em busca de trabalho para ajudar os pais que enfrentavam muitas dificuldades financeiras. O maluco tava com problema financeiro e veio pra Terra.
Eu conto ou vocês contam, cara? Se ele viesse pro Brasil, meu amigo, se ele viesse pro Brasil, ele voltava no mesmo dia. Bom, no caminho, ele acabou utilizando seus poderes para salvar o bilionário R.J. Brand de uma tentativa de assassinato junto do rapaz Relâmpago e da garota Saturno. Brand ficou tão impressionado que fundou então a Legião dos Super-Heróis e Rock virou líder como Cosmic Boy. A equipe cresceu e até mesmo viajou no tempo para conhecer o Superboy e a Supergirl, que entraram na Legião em momentos diferentes das suas histórias. Cosmic Boy, como Braliniano, possui habilidades naturais de manipulação de metal, mas o seu controle sobre o magnetismo supera o de outros Bralinianos, da sua espécie. Ele pode repelir, atrair e manipular objetos metálicos de diferentes tamanhos, até mesmo metais microscópicos. A sua força magnética é tão grande que ele já até mesmo puxou meteoros, cara, de ferro e satélites para a Terra com muita facilidade. Além disso, ele consegue exercer uma grande concentração de poder para atrair milhares de pedaços de ferro para o espaço. Cosmic Boy também é capaz de gerar campos de força magnéticos tão fortes que foram suficientemente poderosos para resistir a explosões nucleares. Além disso, ele está intimamente conectado também com o planeta Terra, ou qualquer planeta que ele esteja, ele se conecta com a natureza, sentindo automaticamente qualquer mudança no campo magnético ao seu redor. Cara, é legal eu fazer esse tipo de vídeo porque tem muita gente que não lê ali os quadrinhos, ou acaba lendo só os principais e não conhece esses personagens magníficos que inclusive no futuro podem ganhar adaptações aí para animações ou até mesmo em live action vindo pro cinema, cara. Pô, o James Gunn da DC, que é o novo chefão lá da DC, tá mandando ver em vários projetos da hora, Monstro do Pântano, Gladiador Dourado, novos filmes do Superman. Quem sabe ele não traz a legião de super-heróis ou alguns desses personagens, e você já vai ter conhecido eles aqui no canal. Número 8 temos Explosão, também do universo da DC. Só que antes de eu falar do Explosão, da história dos poderes dele, se você chegou até aqui e tá gostando desse vídeo, cara, deixa o like aí pra apoiar a gente, nosso trabalho. Comenta aqui embaixo também que outros vídeos você quer ver aqui no canal, outras listas diferentes, e se inscreve também, fechou? Bora continuar com o vídeo. Mitch Anderson teve uma infância complicada, marcada pela separação dos seus pais e problemas também com a sua mãe. Porém, tudo mudou no dia em que a sua casa foi destruída pelo Apocalipse durante uma luta contra a Liga da Justiça e o Superman teve que deixá-los para trás, assim, para salvar a família do Mitch. Isso fez com que ele ficasse se culpando pela morte do Superman, já que se ele não tivesse pedido ajuda, o Superman poderia ter lutado ao lado dos outros heróis ali com vantagem numérica. Mais tarde, Jimmy Olsen, um amigo do Superman, ajudou ele a se sentir melhor, dizendo que o Superman prioriza os inocentes acima de tudo, e o Lanterna Verde e o Flash ajudaram na reconstrução da sua casa também. Mais tarde, e eu não encontrei como isso aconteceu, o Mitch recebeu poderes magnéticos e adotou o nome de Explosão, ajudando o Superman e outros heróis em diversas ocasiões. Ele liderou uma equipe de heróis ali privada chamada de Super-Homens da América, Teve algumas aventuras também e perdeu bastante destaque nos quadrinhos, ficando mais esquecido de escanteio. Bom, os seus poderes são o da manipulação do metal, conseguindo manipular e utilizar os metais como armas e também como defesas, principalmente com objetos ao seu redor, como postes, carros e pedaços de metal por aí. Ele não é muito trabalhado, não tem muito desenvolvimento, então é isso que temos do personagem. Seguindo, número 9, temos Magenta, cara. Frances Kane é uma personagem que cresceu como amiga do Wally West antes dele ser o Flash, e que acabou descobrindo poderes magnéticos completamente fora do comum. Ela nunca quis os seus poderes, porém o Wally West, o Flash, tentou ajudá-la a controlá-los. E os dois acabaram se apaixonando ali no meio dessa história também. Frances decidiu não entrar oficialmente nos Jovens Titãs, porém atuou no grupo ali como uma heroína, a heroína chamada de Magenta, em algumas ocasiões. A sua história ficou ainda mais complicada quando ela desenvolveu uma personalidade sombria, cheia de memórias distorcidas sobre o seu passado com o Wally West. Ela então acabou se afastando do Wally e, bom, não é uma personagem muito popular hoje em dia, então é bem difícil acreditar que ela vai voltar a ser uma personagem recorrente nos quadrinhos, apesar dos poderes dela que são bem poderosos. A DC não tem muitos personagens que exclusivamente usam magnetismo, então sim,
ela poderia ser alguém ali um pouco mais bem aproveitada, o que infelizmente não é o caso no momento. E o que a gente sabe é que ela pode manipular, repelir e atrair objetos de metal de tamanhos variados, e quanto mais metal tiver em um objeto, melhor ela vai conseguir controlar esse objeto. Infelizmente isso é uma faca de dois gumes, já que quanto mais metal tiver, mais ela vai ter que se esforçar para conseguir manipulá-lo, principalmente objetos muito grandes ali e pesados. Seguindo, não podemos esquecer dele, Dr. Polaris, da DC Comics. Neil Emerson, cara, cresceu em um lar abusivo, o que fez com que o personagem se tornasse uma pessoa solitária e com um lado sombrio, dormente ali, que acabou se manifestando quando ele ganhou seus poderes. Ele se destacou na faculdade de medicina e desenvolveu também um interesse obsessivo por magnetismo, acreditando que o magnetismo poderia ser controlado pela mente para melhorar a saúde. Para suas apresentações do tema, ele criou então uma fantasia e uma persona chamada de Dr. Polaris, para popularizar ali os seus estudos. Ele também criou um traje para si e passou cada vez mais a estudar sobre ímãs e metal, até que chegou um ponto onde ele tinha absorvido muita energia magnética dos seus experimentos. Ele tentou criar ali um evento beneficente, para chamar a atenção do Lanterna Verde e pedir a sua ajuda. Porém o seu lado maligno se soltou e os dois personagens acabaram lutando ali. Obviamente o Lanterna Verde venceu e ainda utilizou o poder do seu Anel Esmeralda para separar as duas personalidades e acabar ajudando ali o Dr. Polaris. E bem, falando dos seus poderes, o Polaris ele pode moldar e manipular campos eletromagnéticos que existem naturalmente ou artificialmente, permitindo ele levantar e mover objetos ali bem pesados, controlar partículas de ferro na atmosfera e até mesmo alterar o campo magnético da Terra. Ele seria algo como realmente o Magneto na DC Comics, e que muitas vezes foi descrito como o mestre do magnetismo na Terra e o maior usuário desse tipo de poder no universo da DC Comics. Ele também não foi muito explorado assim, mas se fosse, teria tanta relevância ou perto do que o Magneto tem na Marvel, cara. Tudo bem que o Magneto tá nas histórias dos mutantes, que são incríveis, então o Dr. Polaris teria que estar também em histórias incríveis assim, para ele conseguir se destacar, porque em nível de poder ele tem, cara. É o mestre do magnetismo da DC, daria uma boa briga contra o Magneto, afinal também os dois podem destruir completamente a Terra, manipulando ali os polos magnéticos. Temos também, número 11, Magnatak. Esse é do universo de Invencível. Magnatak foi um dos guardas-costas do Machine Head, e a sua participação mais marcante foi a surra que ele acabou levando do Imortal. A surra foi tão forte, cara, que ele temporariamente desistiu da sua vida do crime, mas eventualmente ele voltou a aparecer ali tentando criar o seu império criminoso novamente. O problema é que ele tentou fazer isso do lado da sede dos Guardiões Globais, achando que estaria fora do radar, cara, mas foi pego novamente. O cara meio que tá sendo criminoso do lado da sede da Liga da Justiça desse universo. Aí não dá, pô, tem que ter respeito. E bom, o seu principal poder foi descrito como magnetocinese, pois é, que é a capacidade de girar e controlar também os campos eletromagnéticos. Com o seu poder, ele se envolve ali com uma armadura de 88 placas de titânio, que serve para o personagem se proteger, mas também para ele atacar, aumentando a resistência dele, força física e etc. A gente tem outros personagens, como por exemplo o Shinki, que é o filho do Gaara de Naruto, no caso de Boruto. Temos também o Capitão Kid do universo de One Piece. Porém, se vocês gostarem muito desse vídeo, eu quero começar a trazer mais vídeos de anime, comenta que aí eu vou trazer para vocês os maiores usuários de magnetismo dos animes. Mas vocês têm que apoiar, pô, eu fico trazendo vários vídeos aqui diferentes que vocês não encontram no YouTube, cara, que eu crio pra vocês aqui, dá maior trabalhão. Então, pô, deixa o like, manda pra aquele seu amigo que é nerd também, que gosta de anime, que gosta de filmes da Marvel. Não fica esperando também o algoritmo do YouTube te mandar os vídeos não, cara, pesquisa o nome do meu canal quase todos os dias, entra aqui, vai ter um videozinho novo pra você, fechou? Tô nessa maratona de lançar vídeos todos os dias e quero contar com o seu apoio. Então, ó, faz o seguinte, deixei esse vídeo aqui pra você assistir, clica lá, tá muito da hora, valeu!